noite e bem-vindos. Está na hora do frente a frente entre a AD e a IEL. Dito o sorteio, começa Rui Rocha, vai terminar Luís Montenegro. Boa noite, Rui Rocha. Apesar de dizer que o programa da AD é pouco ambicioso, a sua posição ao admitir uma aliança, um acordo pós-eleitoral, não pode ser lida como um apelo ao voto útil à direita? Boa noite Luís, boa noite Hugo, boa noite aos telespectadores da RTP. Bom, a posição da Iniciativa Liberal em toda esta matéria é uma posição de compromisso absoluto com a responsabilidade e com a estabilidade do país. A Iniciativa Liberal teve, ao longo de todas estas últimas semanas, um testemunho claro do seu compromisso com essa estabilidade e com essa responsabilidade. Mas é preciso dizer que nós estamos aqui hoje, num debate a caminho das legislativas, com toda a clareza que, se estamos aqui, é porque Luís Montenegro geriu com irresponsabilidade toda a situação que nos levou até este dia. Geriu com irresponsabilidade quando deixou que esta situação se avolumasse, quando não atalhou no princípio, quando não deu as explicações atempadas e, portanto, a questão e onde estamos hoje... Mas a IEL votou a favor da moção de confiança. Claro, porque a IEL esteve a interpretar os interesses portugueses e, manifestamente, o interesse dos portugueses não era ir a eleições neste momento, quando estamos a enfrentar uma crise política internacional. Portanto, a IEL interpretou bem o desejo dos portugueses. E, portanto, a pergunta sobre onde é que a IEL está é muito simples de responder. A IEL está com um compromisso total, com um sentido de responsabilidade que sempre teve, para assegurar três coisas fundamentais: estabilidade, mudança e reforma e recuperação da dignidade das instituições. E, portanto, sobre todas estas questões dos votos, dos entendimentos, a resposta é a seguinte: a IEL tem esse sentido de responsabilidade. Tem o PSD e tem Luís Montenegro a capacidade de estar à altura dessa responsabilidade que a IEL demonstrou. É essa a resposta para todos os temas que dizem respeito a voto útil, coligações. Tudo isso fica respondido com este desafio que eu lanço a Luís Montenegro. Luís Montenegro, boa noite também. Disse há alguns meses que este governo não é socialista nem liberal, mas hoje parece claro que o PSD ou a AD está mais perto da Iniciativa Liberal do que do PS. Isso não o afasta do centro, da moderação? Bom, muito boa noite, Hugo Gilberto, boa noite, Rui Rocha, boa noite também aos telespectadores que nos seguem a partir de casa. O PSD e a AD estão a desenvolver um trabalho que se está a refletir em mais qualidade de vida, em mais bem-estar, em mais esperança, em mais capacidade das portuguesas e os portugueses terem oportunidades para poder construir os seus projetos de vida, para poderem alcançar aqueles que são os seus sonhos. Hoje, Portugal é um país com estabilidade económica, com estabilidade financeira, com boas condições para motivar o investimento das empresas que já estão em Portugal e para atrair investimento externo que possa gerar mais riqueza, mais oportunidades para que os nossos jovens mais qualificados não precisem de emigrar em busca precisamente de uma oportunidade. Ultrapassado este preâmbulo. Somos um país que, na União Europeia, tem um desempenho económico acima da média, somos um país que tem uma estabilidade financeira que faz, diria mesmo, corar de inveja qualquer uma das grandes potências económicas da Europa, somos um país que tem bons índices de desenvolvimento tecnológico, somos um país que está a ter um processo de modernização da sua administração para poder ser mais eficaz, para ter menos burocracia, para ter procedimentos mais simplificados. Somos um país que precisa que a política dê o contributo para que todo este potencial se possa maximizar a bem da vida das pessoas e a bem do futuro das novas gerações. Ainda não respondeu à minha pergunta. Lembra-se ter dito que este governo não era socialista, e não é. Este governo liberal. É social-democrata, é democrata cristão, mas é sobretudo focado nas pessoas. Não o afasta do centro e da moderação. É focado nas pessoas. Não, eu tenho assistido, aliás, a uma grande aproximação de todos os partidos àquelas que são as propostas e à moderação da AD. Há uma certa montenegrização do pensamento político dos partidos da oposição. Basta ver aquilo que diziam sobre imigração, aquilo que diziam sobre segurança, aquilo que diziam sobre economia, sobre política fiscal, aquilo que diziam sobre a necessidade de recuperar a administração pública, de poder dar condições de valorização das carreiras que também atraiam para a administração pública bons quadros e os fixem e mantenham ao serviço dos principais objetivos também para dar às pessoas as respostas que na saúde, na educação, na habitação, na mobilidade são necessárias. Hoje
quase todos os partidos acabam por concordar com as linhas de orientação principais do Governo, Muito o que bem. acaba por ser reconfortante para quem tem a linha orientadora, mas naturalmente continua a ser um desafio enorme vai para ser desenvolver feita o de país. outra forma. Castro Almeida disse nos últimos dias que conviveria bem com a Iniciativa Liberal no Conselho de Ministros e Luís Montenegro conviveria Nós bem. temos uma boa convivência em várias matérias, mas também temos algumas divergências. E por isso eu disse em bom tempo que nós não somos socialistas, nem somos Sei que foi em outubro, liberais, nem somos liberais desse ponto de vista. Porquê? Não somos socialistas porque nós não queremos ter um país demasiado estatizado, onde tudo tem de ser resolvido dentro do perímetro do Estado. Nós somos um partido e uma coligação que acredita na capacidade transformadora da sociedade, acredita que a mola do desenvolvimento económico são as pessoas e a sua capacidade ao nível da sua organização empresarial poder criar riqueza. Somos defensores, no entanto, de que o Estado tem que cumprir as suas funções soberanas e tem também de garantir, nomeadamente àqueles que têm mais vulnerabilidade, àqueles que precisam de uma garantia maior, os serviços públicos essenciais. Ao contrário do que acontece, por exemplo, com a Iniciativa Liberal, que acha que o mercado resolve tudo, que acha, por exemplo, que é possível viver com um sistema fiscal de tal maneira simplificado que pode abdicar de 6 ou 7 mil milhões de euros para equilibrar os para poder ter bons serviços públicos, nós entendemos que é preciso calibrar e ter, de facto, sentido de Rui Rocha responsabilidade. lembrou há poucas semanas que o Governo da AD aumentou a carga fiscal em 2024 para 35,7% do PIB, mesmo com baixas de impostos. Como é que consegue manter e fazer crescer o seu eleitorado tão ávido de mudanças fiscais quando há aqui uma aproximação? Ou não há? Eu creio que o cenário é claro. Os portugueses sabem que se quiserem mais salário, se quiserem mais habitação, se quiserem mais saúde e se quiserem mais eficiência do Estado, o voto é o voto na Iniciativa Liberal. Porque as decisões que foram tomadas pela AD, por Luís Montenegro, ao longo desta viagem deste ano, puseram em causa precisamente duas questões fundamentais. A AD tinha prometido, de facto, trazer estabilidade. E a decisão de ir para uma moção de confiança pôs em causa essa estabilidade, porque o Luís Montenegro sabia que, avançando com a moção de confiança, estava a pôr o destino do país nas mãos de dois partidos manifestamente irresponsáveis, o Chega e o PS. Ora, quem põe o destino do país nas mãos e na decisão de partidos irresponsáveis também tem uma cota-parte de responsabilidade. Mas a outra questão, que é a questão fundamental, que é a questão das reformas, da mudança, essa também foi abandonada, e foi abandonada logo a propósito do orçamento, por exemplo, quando Luís Montenegro decidiu encostar-se ao PS. É por isso que... Está a dizer cara a cara que Luís Montenegro não é reformista? Não foi reformista nesta legislatura e não assegurou a estabilidade que tinha também prometido. Quais são as diferenças fundamentais? Eu vou dar um exemplo muito claro. A saúde. A AD falhou em matéria de saúde. A AD falhou no INEM. Nós tivemos o INEM numa crise profundíssima, aliás, ainda sem assunção de qualquer responsabilidade política. A AD falhou porque continuamos com 1,5 milhão de portugueses sem médico de família. Continuamos com listas de espera nas consultas para cirurgia listas de espera para consultas e para cirurgia. Continuamos com urgências a fechar. Agora, de forma diferente, na verdade, porque antes fechavam apenas ao fim de semana ou em pico e agora fecham permanentemente. A AD falhou nos planos de emergência, falhou no plano de 60 dias, falhou no plano de verão, falhou no plano de inverno e não falha no plano de Páscoa porque não apresentou porque no próximo fim de semana estarão 15 urgências fechadas. E porquê é que a AD falha desta maneira? Falha porque, na visão de Luís Montenegro, da AD, o SNS é o centro do sistema. E para a Iniciativa Liberal, o utente, o cidadão, os portugueses são o centro do sistema. O que é que isto significa? Significa que, para a AD, os cidadãos portugueses precisam de esperar que o SNS falhe para poderem aceder a outras soluções que existem disponíveis, um hospital privado, uma misericórdia do setor social. E isso implica sofrimento, implica que as pessoas tenham que estar 6 meses, 1 ano à espera de uma consulta ou de uma cirurgia para terem uma solução. A Iniciativa Liberal considera que não deve ser assim. Considera que desde o primeiro dia... Evoluiu para as questões da saúde, mas a questão de saúde que a Iniciativa Liberal preconiza obriga a um seguro mínimo de saúde privado. Não, o que obriga é um sistema de acesso geral. Isso é o fim do SNS como o conhecemos. Não, é o evoluir do sistema de saúde,
onde o SNS tem um papel fundamental, mas onde o utente, os portugueses, estão no centro da decisão. E, portanto, são os portugueses que decidem, não é a AD, não é Luís Montenegro. São eles que sabem qual é a melhor Mas não é um solução. sistema que vai conduzir a saúde para ricos e outra para pobres? Não, isso é o que temos agora, porque repare, nós temos 3 sistemas no país neste momento. Mas agora temos um sistema universal e tendencialmente gratuito. É essa a filosofia do SNS? Se me permitir, eu faço a explicação. O que temos hoje é esse, precisamente, um regime para ricos e pobres. Porquê? Porque hoje em dia quem está na ADSE, quem é funcionário público, tem direito de escolha. Quem tem poder económico para ter um seguro de saúde tem poder de escolher. Quem não tem, os mais desfavorecidos, ficam presos a um SNS que põe as pessoas à porta do hospital, à porta da urgência, à porta do centro de saúde. E, portanto, há aqui uma divergência fundamental entre a iniciativa liberal e a AD nesta concepção da saúde. E nós, aquilo que propomos, permite, de facto, melhorar o acesso à saúde para que ele seja universal para os portugueses. Mas Montenegro admite que a pasta... Eu tenho ainda uma questão sobre governabilidade que lhe vou colocar, mas para já, e já que Rui Rocha falou de saúde, admite que a pasta da saúde foi o grande falhanço deste governo. Mas antes eu ainda tenho que falar dos impostos, porque o Rui Rocha está a falhar ao liberalismo e eu tenho que denunciar isso aqui. O Rui Rocha não comentou a pergunta do Hugo Gilberto e o Hugo Gilberto não lembrou a falta de resposta. Eu comento já a seguir. É que a carga fiscal sobre os impostos em 2024 baixou. E baixou e devia ter sido assinalado por um responsável, por um partido que se diz liberal. Porque foi Os a impostos primeira vez em baixaram, muitos a carga anos. fiscal não baixou, A carga porque a carga fiscal não fiscal baixou por causa é a relação da componente percentual das contribuições. sociais, Das claro. contribuições. E, Claro. portanto, em primeiro lugar, era bom. Mas é esse o critério que usamos nos Era últimos bom anos, que um quer partido para este liberal, governo, quer para os era bom anteriores. que um partido liberal enfatizasse a circunstância de, no ano passado, a carga fiscal dos impostos tivesse diminuído. Mas era bom ainda mais que um partido que se diz liberal, e é liberal, pudesse ter-se congratulado e votado favoravelmente o primeiro orçamento de que há memória que não aumentou um único imposto. E o Rui Rocha foi responsável por uma votação que não se compreende da Iniciativa Liberal de um orçamento com estas características. Um orçamento que baixa os impostos sobre o trabalho, sobre as pessoas, em particular da classe média, ainda mais de forma especial dos jovens qualificados, sobretudo, que têm hoje mais condições para se poderem manter e fixar em Portugal. Um orçamento do Estado que baixa os impostos sobre o trabalho e o mérito do trabalho, isenção de contribuições e impostos sobre prémios de produtividade, uma ideia que tinha que ser muitíssimo cara a um partido liberal. Um orçamento do Estado que baixou o IRC, uma ideia que também tinha que ser muito cara a um partido com a Iniciativa Liberal. À questão da Portanto, saúde, sobre a questão dos impostos, quem falhou e falhou ao liberalismo foi a Iniciativa Liberal. E sobre a questão da saúde, é a mesma coisa. O grande porque, falhanço repare, deste governo? Não foi. Não foi o grande falhanço. Dos médicos de família, da perda de médicos do SNS, quer no ano passado, quer este ano. É claramente um desafio enorme, porque o ponto de partida é muito mau. Mas a saúde dizer hoje está melhor do que estava há um ano? Em primeiro lugar, nós temos hoje mais 152 mil portugueses com médico de família do que tínhamos há um ano atrás. Qual é a questão? É que, entretanto, ingressaram mais 208 mil novos utentes no Serviço Nacional de Saúde. Mas há menos médicos no SNS? Não há menos médicos, há mais médicos. Nós temos mais de 2.600 profissionais no Serviço Nacional de Saúde e temos mais médicos no Serviço Nacional de Saúde. Os números das administrações nacionais Depois deixe-me dizer-lhe também... Saúde não é esse. Depois deixe-me dizer-lhe que é muito curioso. Diz que o Rui Rocha saíram 1.463 médicos e mais 265 este ano. Mas entraram também. Deixe-me só dizer-lhe, o Rui Rocha aponta falhas na execução do programa da AD, quando devia estar precisamente a dizer o contrário, porque é um programa que recuperou as parcerias público-privadas, nomeadamente indo buscar a capacidade instalada, incluindo de gestão, ao setor privado. Está a executar as unidades de saúde familiar modelo C, que precisamente vão buscar às autarquias locais, às instituições sociais, às empresas privadas, a capacidade de se organizarem e poderem também dar uma oferta de saúde familiar, assim podendo suprir os três a diretores ausência executivos do de médico de SNS, família. os três presidentes o do Rui INEM, Rocha disse uma coisa as que não é urgências. verdade. A performance, nomeadamente agora, na época de inverno, foi muito melhor este ano ao nível das consultas, ao nível dos atendimentos nas urgências. A diminuição do tempo de espera nas urgências foi de cerca de 15%, Luís, sendo que nos amarelos e nos laranjas foi fechadas. mais ainda. Nos laranjas, que são prioritários, a diminuição do tempo de espera foi de 36%. Portanto, as coisas não estão, de facto, como nós queremos que estejam, mas estão melhor este ano do que estavam o ano passado. E estão fruto das alterações que já começaram a ser introduzidas está com no muito Serviço tempo de Nacional avanço, Saúde. Luís Montenegro. Uma A última pergunta- nota só a para dizer, pergunta- é verdade uma coisa que nos separa. Nós não abdicamos de que o
nosso sistema de saúde tenha no seu centro, no seu epicentro, a sua trave mestra, o Serviço Nacional de E Saúde. também não abdicará da Ministra da Saúde, já que ela é a cabeça de lista pela AD? Ela é um quadro qualificadíssimo das nossas equipas e, portanto, nós, quando tivermos de as constituir, também contaremos com ela, logo se vê em que funções. Em princípio, continuará como Ministra da Saúde. Em princípio, será eleita deputada. A partir daí, quando tivermos de formar governo, tomaremos as nossas opções. Tem direito de réplica, Sim, Rui Rocha, eu queria até porque fazer tem 2 ou crédito 3 de apontamentos sobre as questões da saúde e depois falar também da questão fiscal. A questão da saúde é preciso confrontar a AD, Luís Montenegro, com as promessas que fez. A promessa é que chegaríamos ao fim de 2025 com todos os portugueses a terem médico de família. Isso manifestamente não vai acontecer e, portanto, face à promessa é obviamente um falhanço. E o mesmo se passa relativamente à questão dos impostos. Luís Montenegro apresentou-se aos portugueses em 2024 com um programa que queria descer impostos já. Eu depois quero lembrar aquela trapalhada inicial em que aparentemente se estava a prometer mais do que se ia executar porque uma parte da descida dos impostos estava já concretizada com as propostas de António Costa. E, portanto, foi essa a razão pela qual nós divergimos do ponto de vista de impostos. É verdade, não há nenhuma dúvida sobre isso, que houve uma ligeira descida dos impostos e que o aumento da carga fiscal se deve à questão da segurança social, das contribuições para a segurança social. Só que a descida dos impostos foi muito ligeira. E eu creio que não é isso que se espera depois de 8 anos de governação socialista, em que foram atacados sistematicamente os recordes, quer de carga fiscal, quer de esforço fiscal, continua muito alto. Não é o que se espera de um programa que se apresentava com a descida de impostos como prioridade, que essa diferença seja tão pequena. Já agora, o Luís Montenegro fala aqui dos jovens. Certo, há aqui uma vantagem e nós votamos a favor do IRS jovem. Mas os jovens continuam a ter muitos problemas em Portugal. Isso não resolve. Os jovens continuam a ter 20% de desemprego, é inadmissível. Os jovens continuam a ter salários baixos. Os jovens continuam a ter extrema dificuldade para comprar casa. E há aqui um outro grupo de que eu queria falar, a que eu chamo as gerações dos entalados. Mas o Rui Rocha concorda com a isenção de IMT e de imposto de selo para a compra da primeira habitação. Luís, que foi decidida por este governo. deixa-me só terminar. Há aqui umas gerações, a que eu chamo gerações dos entalados, que são as pessoas que têm hoje entre 35 anos de idade e 65 anos de idade. Estas pessoas atravessaram a crise do subprime, a crise das dívidas soberanas, a intervenção da Troika, o Covid, a crise inflacionista, a crise da habitação. São as pessoas que carregam o país às costas, carregam o esforço fiscal às costas. E para estas pessoas, a governação da AD foi uma total ausência de soluções, não é verdade, tendo em conta a tal diminuição... Foi uma total ausência de soluções? Porque estas pessoas, reparem nesta questão, nesta divergência que agora existe sobre a questão da retenção na fonte do IRS e da tributação. É evidente que ter uma retenção na fonte mais baixa é bom para as pessoas. É melhor que o dinheiro esteja no bolso das pessoas do que esteja no Estado. A questão não é essa, nem eu vou fazer um ataque, como tenho visto de outros partidos, a dizer que isto é inadmissível. Não, é bom que as pessoas tenham mais dinheiro no bolso. Mas o problema é que as pessoas agora, quando fazem a declaração e a liquidação final, percebem que os impostos, nomeadamente para estas gerações dos entalados, são impostos que desceram muito pouco ou nada. E essa é a preocupação da Iniciativa Liberal, é dar resposta, por via da racionalização do Estado, por via do crescimento económico, a este conjunto de pessoas que não pode, e aos jovens deste país, que não pode continuar à espera, anos a fio, de uma velocidade baixa que a AD também apresentou. Aliás, já agora, o slogan da AD, tanto quanto sei, é Portugal não pode parar. E nós queremos acelerar Portugal. É a diferença de velocidade que temos nestas Nós matérias. também queremos. Mas deixe-me só dizer que eu concordo com esta ideia, mas de que nós não podemos perder de vista aqueles que estão na vida ativa e que têm mais de 35 anos e que estão, portanto, neste segmento entre os 35 e os 65 anos. Mas para esses nós tivemos uma baixa de impostos que andou na casa dos 2 mil milhões de euros. Entre a baixa do IRS que estava no Orçamento de Estado, mais a outra que foi acrescentada exatamente por nosso impulso. E é para essa que nós estamos a propor, no nosso programa eleitoral, mais 2 mil milhões de euros de diminuição do IRS, a começar já com uma decisão para 2025 Muito de bem. diminuição Está-me a dar de um mote 500 milhões de euros em sede próximo, de IRS. Para o próximo tema, as vossas promessas e o mundo. O mundo, o próprio Luís Montenegro já falou sobre isso, está um local estranho e de alguma forma imprevisível. O Banco de Portugal, o Conselho de Finanças Públicas, também o Ministro das Finanças e o próprio Ministro da Economia falaram em déficit no próximo ano. Luís Montenegro corrigiu, diz que não haverá déficit, apontam para um crescimento acima daquilo que tem sido a média portuguesa dos últimos anos. Acusou o PS de prometer tudo a todos. A pergunta que lhe faço, e para usar palavras de alguns dirigentes do PSD, é se não ultrapassou nas suas promessas essa receita para o desastre.
Não, de maneira nenhuma. Eu posso, enfim, exibir como crédito para poder afiançar aquela que é a nossa proposta política, financeira e económica, o nosso desempenho de 2024. Repare, nós em 2024... Mas o mundo está diferente, concorda comigo? Está diferente. E por estar diferente é que nós estamos a calibrar as nossas propostas, estamos a fazê-lo com prudência, com moderação e com sentido de responsabilidade, mas naturalmente confiando... Acha que são moderadas as propostas? Com certeza que são. Quando o mundo prevê uma recessão? Nós moderamos, por exemplo, a nossa proposta no IRC. Nós temos esta proposta do IRS que, conjugada com o IRC, conferem a possibilidade de nós aumentarmos a produtividade e o investimento. Aumentar a produtividade e o investimento é aumentar a capacidade da economia poder criar riqueza. E criando riqueza, gera também receita fiscal. Mas gera receita fiscal apesar das taxas diminuírem. Que foi o que aconteceu, por exemplo, quando nós, há 10 anos, diminuímos a taxa do IRC. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte. O ano passado, nós decidimos, a meio do ano, aumentar o complemento solidário para idosos. Decidimos, a meio do ano, também dar um complemento extraordinário para os pensionistas, com pensões até cerca de 1.530 euros. E ainda decidimos iniciar a valorização de algumas carreiras mais estruturantes da administração pública, nomeadamente os professores e as forças de segurança, que começaram a ver refletido no seu vencimento, ainda em 2024, os efeitos dos acordos que celebraram connosco. Mas está a falar e do nessa passado. altura, deixe-me só dizer, mas nessa altura houve algumas declarações de alguns desses responsáveis, e que nós respeitamos e ouvimos, que foram céticas relativamente ao impacto que isso podia ter na execução orçamental de 2024. E eu disse, vamos esperar até ao fim do ano e vamos aguardar. O desempenho vai correr bem e nós correu tão bem que a expectativa do Governo era ter um excedente de 0,4% do PIB e tivemos de 0,7% do PIB. Eu não vou usar aquela expressão de que venha aqui, estamos a falar de previsões, mas se a recessão vier ou se o crescimento for bem mais curto, onde é que vai cortar? Na saúde, na descida de impostos, no não aumento das pensões? Nós não temos essa expectativa. Nós temos um caminho... Mas não é visado pensar nisso? Nós temos um caminho. O nosso caminho concilia-se com a situação nacional e com a situação internacional. A situação internacional já esteve conturbada no ano de 2024. Já havia guerra na Ucrânia, já havia conflito no Médio Oriente, já havia alguma tensão com aquilo que podia acontecer e veio depois a consumar-se na eleição presidencial nos Estados Unidos da América. Portanto, nós estamos cientes... Mas se calhar ninguém imaginava propriamente isto, não é? Com certeza, e nós estamos cientes da exigência da situação, mas confiamos na economia portuguesa, confiamos nos empresários portugueses, confiamos no nosso trabalho de base. Portugal é hoje um país atrativo para o investimento. Portugal é hoje um país que tem fatores de competitividade que fazem gerar oportunidades, mesmo num plano conturbado do ponto de vista externo. Este tema, até porque o Luís Montenegro está com crédito sobre Rui Rocha e eu prometo compensar o Rui Rocha, os choques fiscais da Iniciativa Liberal não esbarram nessa realidade que se antevê para este ano e para os anos seguintes, com economistas reputados a nível mundial, bancos como o Barclays, o Deutsche Bank, a Goldman Sachs, a dizerem que é cada vez mais provável uma recessão? De todo. Se o Luís Montenegro confia em Portugal, nos portugueses, nas empresas portuguesas, a Iniciativa Liberal confia ainda mais. E por isso é que quer acelerar, de facto, Portugal. É evidente que a prudência manda que vamos interpretando os sinais que vêm do exterior e, obviamente, há margem para adaptarmos as propostas e para, numa legislatura de 4 anos, fazer os ajustamentos na velocidade necessários para acomodar alguma perturbação que venha. Eu queria fazer 2 ou 3 comentários sobre aquilo que o Luís Montenegro disse. Eu, no outro dia, ouvi o debate do Luís Montenegro com o Paulo Raimundo e disse é cada vez mais difícil aos eleitores comunistas deixarem de votar na AD ou não votarem na AD. E aos da ele também. Eu vou dizer porquê já. Mas eu agora... Ainda bem que me deu essa deixa. E se houver mais debates, vai dizer isso a mais alguém. Vai dizer a todos. É essa a característica, é que os eleitores, na ideia do Luís Montenegro, são todos iguais. E eu creio que não são. E eu queria fazer uma crítica. Eu reconheço que havia problemas na administração pública. Está quase a dizer que o Luís Montenegro é um otimista irritante. Não? É quase. Está cada vez mais parecido com o Partido Socialista, sim, é verdade. Mas eu queria salientar uma coisa. Eu não nego a necessidade de fazer ajustamentos na função pública. Havia, de facto, muitos problemas a resolver. Critico é a forma como foi feito. O que é que aconteceu nestes ajustamentos? Foi feito sem nenhum critério reformista, ou seja, parece que alguém fazia barulho, um determinado grupo fazia barulho e o governo passava ao cheque. A seguir vinha outro grupo que fazia barulho e o governo passava ao cheque. E isto não teve subjacente uma reforma da administração pública, a tal racionalização que nós desejamos, e também não teve presente o critério de mérito. E, portanto, parece às vezes atirar dinheiro para cima dos problemas sem resolver na base
faz as coisas. Mas não respondeu à minha pergunta. Sim. Como é que Portugal vai ficar imune a tudo isto? Crescer e cortar impostos. Não é uma utopia, uma impossibilidade não é. no atual contexto internacional? É o contrário. Não é repetir aquilo que aconteceu no Reino Unido com aquele governo liberal de... É o contrário, se me permitir. É o contrário. O que é que se passa? Nós precisamos mesmo de reformar o país, precisamos mesmo de acelerar o país para estarmos mais resilientes, mais capazes de enfrentar qualquer questão que se ponha no futuro. Isso é muito mais difícil quando temos uma administração pública que não foi reformada, quando temos um crescimento da despesa de 8 mil milhões em 2025. E é por isso que nós insistimos. E a diferença grande da proposta da AD, da proposta da Iniciativa Liberal, onde é que está? Está nesse foco que permite trazer mais dinheiro para as famílias e para as empresas na racionalização do Estado. É aí que a Iniciativa Liberal quer mais e a AD não tem respondido a esta necessidade. Porquê é que nós queremos mais? Porque identificamos 3 problemas decisivos na sociedade portuguesa. A habitação, e é por isso que nós queremos trazer mais casas para o mercado, também baixando o IVA da construção, que nos parece absolutamente necessário, e simplificando, mais competitividade e mais crescimento económico, e por isso somos mais ambiciosos que a AD na descida dos impostos para as empresas e mais dinheiro no bolso das pessoas para que elas cheguem ao fim do mês com mais capacidade de fazer a sua vida. Luís Montenegro foi acusado por alguns de não estar em exclusividade de funções, ou seja, foi acusado de estar em ilegalidade. Por outros, acusaram-no de falta de ética. O Luís Montenegro recusou ambas as críticas. A pergunta que lhe faço é muito clara e muito concreta. Sente que deve algum pedido de desculpas aos portugueses, em particular àqueles que votaram em si? Não, eu devo a capacidade de trabalho para cumprir a minha missão, que me fiz até aqui, e tive, não há dúvida nenhuma, em exclusividade absoluta. Mas deixe-me dizer ao Rui Rocha o seguinte. É a única resposta que dá em relação a esta pergunta. Baixar os impostos significa para nós investir na criação de riqueza. Nós não baixamos os impostos por baixar. Nós baixamos os impostos para que as pessoas possam sentir o apelo da produtividade e que as empresas possam sentir o apelo do investimento. Porque é que o eleitor da Iniciativa Liberal tem todas as razões para votar na AD? Porque evita o regresso do socialismo, porque baixamos os impostos sobre o rendimento do trabalho, porque baixamos os impostos sobre o rendimento das empresas para motivar o investimento na capacidade delas poderem gerar mais riqueza. Porque nós acreditamos na complementariedade do setor privado e social em setores-chave, como é o caso da saúde. Porque nós premiamos o mérito. Porque nós olhamos para o acesso à habitação, nomeadamente dos jovens, e atuamos do lado da procura, com a isenção do IMT e do imposto de selo, mas também olhamos do lado da oferta. Nós estamos a estimular a construção em Portugal, porque nós precisamos de construir mais casas, ter mais oferta, quer de habitação pública, quer de habitação privada. Montenegro pegou na minha pergunta e também dizer que apostamos na ciência e no conhecimento como fatores de desenvolvimento do país. Não lhe vou deixar de fazer a pergunta. Já disse que não tinha que pedir desculpa e, portanto, está respondida essa primeira parte da pergunta. Houve omissões? Teria feito algo de forma diferente? É assim, algo de forma diferente qualquer um de nós poderá sempre fazer. Deixe-me dizer uma coisa. Para usar uma expressão sua, houve aqui alguma imprudência? O que eu posso dizer é que não há nada que se me aponte em nenhuma decisão política que eu tenha tomado que tenha sido inquinada por qualquer interesse privado. E também não há nenhuma ação que eu tenha tomado na minha vida profissional e privada que tenha sido inquinada por qualquer atuação na esfera pública. Dito isto, eu continuo focado em resolver os problemas do país, ou contribuir para a resolução dos problemas do país, em dar às portuguesas e aos portugueses as respostas que são necessárias, com coragem e com sentido de responsabilidade. Há pouco o Hugo Gilberto falava, e bem, das circunstâncias que hoje são desafiantes do ponto de vista da conjuntura internacional e que requerem que nós tenhamos, efetivamente, o sentido da moderação, o sentido da responsabilidade, que não possamos entrar nas aventuras como propõe a aventura fiscal da Iniciativa Liberal ou nas aventuras como propõe o Partido Socialista, que é apenas distribuir sem capacidade de criar muito bem, mais riqueza. O tempo agora é seu. O Luís Montenegro diz que não há nenhuma necessidade de pedir desculpas, que também não houve aqui nenhuma imprudência e que eventualmente poderia ter feito alguma coisa diferente, mas que não fere a ética nem a legalidade. Eu pergunto-lhe se aquilo que disse há um mês, que Luís Montenegro estava fragilizado e perto do fim de linha, ainda se mantém hoje ou se está esclarecido? Não, o que eu digo é que eu, tentando colocar-me na situação que Luís Montenegro atravessou, teria terminado o tema muito mais cedo. Teria tomado decisões que teriam terminado o tema muito mais cedo. E, portanto, eu insisto
Desse ponto de vista, foi uma irresponsabilidade aquilo que o Luís Montenegro fez, esta situação a que trouxe o país. E é por isso que eu digo aos eleitores da AD que vale a pena votar na Iniciativa Liberal. Vale a pena porque o espírito reformista de que a AD não deu mostras ao longo aventureirista, na opinião de Luís Montenegro. O espírito reformista de que não deu mostras durante esta legislatura existe na Iniciativa Liberal e, sobretudo, a capacidade de trazer estabilidade existe na Iniciativa Liberal. E esse é o nosso compromisso. Obviamente com a exigência de que sejam recuperadas as condições de dignidade no exercício de funções, na confiança nas instituições, a capacidade reformista e a capacidade de dar resposta aos problemas do país. E, portanto, a pergunta é, está neste momento a AD e o Luís Montenegro em condições de garantir essa estabilidade? Eu, aliás, pergunto. A resposta é sim. Aliás, e é a forma de evitar um governo socialista em Portugal. Aliás, a pergunta que eu faço é, de hoje para amanhã, se a AD estiver no poder e houver mais questões e houver um ataque de algum lado, vamos outra vez para uma moção de confiança? É isso que o país pode esperar? É essa instabilidade permanente sempre que há alguma questão? Não se dão as explicações, não se traz para a luz do dia o que se deve trazer e vai-se meter o país outra vez num beco, numa situação de falta de confiança total nas instituições? Não me parece de todo adequado. Portanto, é este o desafio que eu tenho para o país. Confiança em quem deu provas de que é absolutamente confiável e de quem está confiante que tem as soluções para mudar definitivamente Isso é quase o um país. pedido de entendimento ou não? Não. É um desafio aos portugueses. Aquilo que me interessa é dizer aos portugueses que temos a capacidade de fazer essa transformação, ao mesmo tempo que asseguramos estabilidade e sentido de responsabilidade na governação. Ainda vai ponderar comparecer no debate de quarta-feira com Mariana Mortágua ou é Nuno Melo que vai representar a AD? É o Nuno Melo. Muito bem. Luís Montenegro, Rui Rocha, muito obrigado. Muito boa noite. Foi o debate entre a AD e a IEL. Já a seguir, toda a análise na RTP3, o canal de notícias da RTP. Quarta-feira, o debate entre a AD e o Bloco de Esquerda, às 9 da noite, no canal 1 da RTP e também na RTP3. Boa noite. Muito obrigado.